quer tornar mais dura a pena no Rio de Janeiro. Pode ele legislar? Fizeram isso, comentaram, vieram para Brasília. Aí você lembrou o 22.1, é competência privativa da União legislar sobre direito penal. Mas você lembrou também o parágrafo único do 22, que diz assim: lei complementar poderá autorizar que os estados legislem sobre questões específicas do 22. Então, por isso que o 22 é uma matéria de competência privativa, porque pode ser delegada dentro destes parâmetros. Lei complementar do Congresso Nacional pode autorizar que os estados legislem sobre questões específicas do 22. Então eu posso imaginar aqui eventual tipo de crime que aconteça numa situação muito específica na Amazônia, por exemplo, com um crime ambiental muito particular e uma autorização local para o estado membro. Poderia, em tese, pensarmos. Mas vou ser muito sincero aqui, que a União não tem delegado muito não, viu? Ela não tem, ou tem uma ou outra lei complementar só disciplinando sobre esse assunto. Na verdade, tem um exemplo de lei complementar que autoriza. Então, no fundo, falta uma vontade, né, de se autorizar. Na minha visão, atribuir competência para Estado membro fortalece a federação, né? Então, é uma situação bastante interessante, né? Agradeço a pergunta de privativa e exclusiva, essa distinção e toda essa complexidade. Vamos avançando, e eu estou falando de iniciativa popular, de leis. Eu apenas recordo que quando o projeto de iniciativa popular for encaminhado para o Congresso, ele deverá ser encaminhado para a Câmara dos Deputados e não para o Senado, porque a Câmara é a casa do povo. Então o projeto de iniciativa popular começa na Câmara e tem o Senado como a casa revisora. Muito bom. Vamos avançar agora. E eu quero retomar aquele estudo na nossa aula de controle de constitucionalidade sobre os vícios de inconstitucionalidade. Vejam, eu prometi que iria falar sobre um dos tipos de vícios formais na aula de hoje, na última aula. E vamos lembrar, para aqueles que assistiram todo o nosso curso. Eu disse que existem dois tipos de vício, vício formal e vício material. Na verdade, cheguei a propor um vício de decoro parlamentar que nós discutimos. Disse que o vício formal se subdivide em vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. O vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato foi o que muito bem desenvolveu o professor Canotilho. O professor Clemerson Merlin Cleve, lá do Paraná, também desenvolve muito bem no seu Fiscalização Abstrata, trabalho exemplar. E eu vou, então, lembrar o que esses autores chamam de vício por violação a pressupostos objetivos do ato. Na aula de controle dei o exemplo, a medida provisória, que é editada pelo presidente nos casos de relevância e urgência. Isso significa que eventual medida provisória que seja editada sem relevância e sem urgência é inconstitucional. E o Supremo já reconheceu que ele, Supremo, pode realizar esse controle. De que a relevância e urgência fica ao bel prazer do presidente discricionariamente reconhecer. Não é assim, disse o Supremo. O Supremo pode aferir se há o preenchimento desses pressupostos objetivos. E o outro exemplo, que é o que nos interessa mais para essa aula, é em relação à criação de municípios. O tema é: como é que eu posso criar um novo município? Vejam bem. Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, diz que os estados vão criar novos municípios. De que maneira? Pela edição de uma lei estadual. Uma lei estadual tem que criar um município. Só que esta lei estadual tem que preencher alguns pressupostos objetivos. Quais são esses pressupostos objetivos conforme artigo 18, parágrafo 4º? Está dito lá que tem que existir uma lei complementar federal disciplinando o processo de criação. 2.
tem que ser feito um estudo de viabilidade municipal. É como se fosse mais ou menos o denominado EIA-RIMA no aspecto ambiental. Um impacto. Qual é o impacto? O novo município vai ter receita ou vai viver de repasses? E além disso, tem que existir um plebiscito. Olhe os pressupostos objetivos. Lei complementar federal. 2. Estudo de viabilidade. E 3. Plebiscito. O caso concreto é uma lei do Estado da Bahia que criou o município Luiz Eduardo Magalhães. Depois de 6 anos de existência, o PT propõe uma ADI no Supremo. ADI 2240. Entra com essa ação, objetivando, depois de 6 anos de vida de Luiz Eduardo Magalhães, extingui-lo. Porque, até hoje, não existe a lei complementar federal. É uma realidade. O artigo 18, parágrafo 4º, os senhores podem perceber, tem a redação dada pela emenda constitucional número 15 de 96. Isso significa que essa emenda quis criar, em 1996, mais um pressuposto para criar município. Que exista uma lei complementar federal. Qual foi o objetivo? Evitar que se criassem municípios como se abrem padarias. Porque eles estavam extrapolando. Criavam municípios sem qualquer critério. Aí disseram, vem a lei complementar federal e, nesse sentido, estabeleça os critérios. Muito bem. Não veio até hoje a lei complementar federal. Faz 12 anos que a lei não veio. Por quê, professor? Porque o Congresso não legislou. Mas por que não legislou? Eu não sei por quê. Por que não legislou? Aí propuseram a ADI 2240 dizendo, temos que extinguir o município Luiz Eduardo Magalhães. E aí foi para o voto do relator, ministro Eros Grau. Eros Grau disse o seguinte, princípio da reserva do impossível. Falou, não é possível extinguir um município que está em existência faz mais de 6 anos. Lembrem que Luiz Eduardo Magalhães decorreu de um desmembramento do município de Barreiras. E havia uma pretensão de se criar um novo estado, dividindo a Bahia no meio. E Luiz Eduardo seria a capital. Cidade extremamente rica, exportadora de soja, e se criou-se esse município. Vejam que não há lei complementar federal. O estudo de viabilidade, diz a ação, foi meio capenga. O plebiscito só ouviu Luiz Eduardo Magalhães e não ouviu o resto de Barreiras. Portanto, surgiu a grande dúvida. Como é que eu vou manter uma lei que é flagrantemente inconstitucional? Eu diria até, na expressão de Sepúlveda pertence, uma lei que tem uma inconstitucionalidade chapada, clarevidente, mais do que flagrante. Essa é a expressão de Sepúlveda pertence, que criou essa ideia de inconstitucionalidade chapada. Vejam, então, que não dava para se aceitar. O ministro Gilmar Mendes pede vista e diz, com o máximo respeito, não dá para aceitar que esta lei estadual, que violou todos os pressupostos objetivos, não seja viciada. Reconheço que ela é inconstitucional, disse o ministro Gilmar Mendes. Só que, ser reconhecido, tendo em vista a existência de mais de 6 anos deste município, vou gerar um problema, um caos. E nesse sentido, o que determinou o ministro Gilmar Mendes? Modulo os efeitos da decisão. Dou uma sobrevida de mais 24 meses para os municípios que foram assim criados. E, de maneira surpreendente, o Supremo julgou a ADI por omissão. Na verdade, se usa hoje a sigla ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 3682. Anotem, porque este é o grande tema do momento. ADI 3682. Na verdade, ADO. Vocês vão fazer a pesquisa lá no site ADO 3682. É